Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no meu canal e hoje a gente vai falar sobre a abordagem Pickler. Recentemente eu fiz uma aula, eu achei que ela ficou assim muito boa e aí eu quis trazer aqui para o canal para que vocês também tivessem acesso a esse material, a esse conteúdo que eu achei que ficou rico, achei que ficou condensado e que pode trazer uma uma visão bem panorâmica sobre a abordagem pode contribuir aí para os estudos de vocês, seja para atuação na escola, na creche e também em casa, né? Se a gente está lidando com crianças, é importante que a gente tenha essa noção de que essa criança é um sujeito potente. E a abordagem Pickler fala justamente sobre isso. E é isso. Vamos para o conteúdo porque está muito massa e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá. Bom, como eu disse anteriormente, a gente vai falar hoje sobre a abordagem Pickler. Eu sou Michelle Porfírio. Se você não me conhece, seja muito bem-vinda aqui no canal. Eu espero que os conteúdos cheguem até você. E para isso, clica no sininho, ativa o sininho, curta, compartilha esse vídeo, comenta, porque isso me ajuda a entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Ajuda que esse conteúdo também chegue a mais pessoas e também o meu alcance ele cresce, né? Então, como eu estou trazendo essa aula bem rica aqui para vocês, dá uma forcinha aqui no meu canal e curta, compartilha aqui e já se inscreva no sininho, porque sempre que puder eu vou trazer um vídeo novo, seja sobre a abordagem Pickler ou algo que eu estou estudando e que eu acho que possa contribuir para a sua prática, seja aí na sua escola, seja aí em casa, enfim. Eu sou educadora parental, sou pedagoga, psicopedagoga, sou mestre em Educação, Culturas e Identidades pela UFRP, mas eu costumo falar que o meu maior ponto precioso assim, no meu currículo é que eu sou mãe de dois, e foi por meio da maternidade que eu consegui virar uma chavinha mesmo sobre a importância da gente olhar para a criança de uma outra forma. Na minha história, eu achei que eu sabia tudo sobre criança, mas na verdade é que na prática mesmo, mesmo depois de 10 anos lidando com crianças, eu descobri que eu tinha muito ainda que aprender. E o encontro com a abordagem Pickler, ele acontece exatamente nesse período de transição, assim, que eu tinha acabado de mudar de um estado para outro, e aí eu encontro grupos de estudos que falavam sobre M. Pickler. E eu não conhecia a abordagem, daí começou o meu interesse, né, despertou esse interesse sobre a abordagem, sobre aprofundar naquilo que eu já vinha estudando na área da pedagogia, mas com uma visão mais ampla, uma visão mais acolhedora sobre a criança. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje, sobre a abordagem Pickler. Então, eu quero compartilhar tudo que eu venho condensando nesses estudos, para que possa enriquecer a sua prática, para que possa enriquecer também o seu arcabouço teórico aí e também prático sobre educar crianças. Bom, como eu disse, é uma aula e aí eu quis trazer aqui para vocês um pouco do que eu vou falar, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico da abordagem Pickler, vou falar sobre o Instituto Pickler, a abordagem Pickler reconhecendo os bebês como sujeitos, os princípios da abordagem Pickler, o cuidado de qualidade e relações afetivas, as referências para nos guiarmos na abordagem Pickler e, por fim, os mobiliários. É, é isso. Vamos lá, entrar no conteúdo. Bom, quem foi Amy Pickler, né? Na trajetória de Amy Pickler, ela nasce em Viena, em 1902. Ela era filha de um marceneiro e também filha de uma pedagoga educadora do jardim de infância é, austríaca. E ela muda para Budapeste quando ela tem em torno de 6 anos. Quando ela tinha 18 anos, ela começa a realizar os seus estudos na área da medicina, né? E aí ela faz especialização em pediatria. Ela chega a casar em 1930 com George Pickler. Ele era matemático, pedagogo, progressista, e ele sempre apoiou a Amy Pickler quando ela estava fazendo essas pesquisas dela sobre os bebês, né?
E aí, quando nasce a primeira filha deles, a Ana Tartus, em 1931, Pickler e George, né, o seu marido, eles entendem que era possível, né, ah, não adiantar o desenvolvimento da filha deles. E daí eles concordam em evitar não influenciar, né, diretamente nos movimentos, nos cuidados, inclusive na hora que eles vão vestir, que eles vão trocar, dar banho, né? Mas outro ponto que era importante para eles era garantir que essa criança ela tivesse espaço para poder se movimentar. E isso porque Amy Pickler, nos seus estudos, ela acreditava que a criança, dentro de condições favoráveis, nesse ambiente, com espaço, né, sem grandes intervenções do adulto, ela aprenderia a sentar, engatinhar, né, a se colocar de pé, caminhar, sem atrasos, né, no desenvolvimento, né? A gente sabe que existem os marcos de desenvolvimento, sabemos também que cada criança se desenvolve no seu tempo, mas a gente precisa entender que esses marcos de desenvolvimento, eles acontecem em qualquer, se você for para a teoria de Piaget, para Vygotsky, para Vallon, você vai ver que tem algumas características, Montessori também, tem algumas características relacionadas ao desenvolvimento da criança que elas são muito compatíveis ali no marco de desenvolvimento. E daí não é diferente, a gente precisa estar ali atento. Entretanto, M. Bigler acreditava que essa criança ela conseguiria fazer é, esses movimentos, principalmente se ela tivesse um espaço para se movimentar livremente, né? E ela ia gradativamente conseguindo alcançar, né, os seus marcos de desenvolvimento ali, sem essa interferência do adulto. Então, Amy Pickler também, em uma época na sua carreira, ela orientava algumas famílias também nessa perspectiva de sempre observar a criança. A gente percebe que na abordagem Pickler, a observação, ela é um ponto muito presente, ela é um ponto muito forte que vai fazer com que esse adulto conheça essa criança e a observe atentamente, porque ela precisa também realizar os cuidados de forma gentil e respeitosa, mas que essa criança, nessa observação, esse adulto vai identificando aquilo que aquela criança já consegue, aquilo que ela não consegue ainda fazer, né? E sempre trazendo uma relação muito próxima ali. E dali, Amy Pickler, ela, lógico, não tira isso da cartola, né? Ela tá lá na experiência dela no hospital, porque quando ela tá na sua formação em Viena, ela tem dois professores que influenciam muito nessa construção da hipótese que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de M. Pickler, mas também contribuem muito para esse entendimento de M. Pickler sobre a criança, né? No contexto. E esses médicos, esses professores, né, era o Clemens van Piquet e o Hans Sauser, né? O Piquet, ele tinha uma visão que me lembra bastante quando a gente vai falar de Montessori, que vai falar um pouco de corpo, alma e mente. Eu não sei se eles trocaram alguma coisa, carta, se ela leu, Montessori leu algum livro, algum artigo, algo que ele, ou se trabalhou próximo, não sei, mas também não vem a questão aqui. Ah, o fato é que ele acreditava que a criança ela estava integrada no corpo dela. E ali isso era indissociável. E aí ele acreditava também que nessa necessidade dessa criança estar, né, ao ar livre. E daí tomar ar, sol, né, fresco, sempre estar ali ao ar livre. Por isso que lá quando M. Pickler vai buscar aplicar isso com a filha, o espaço é algo que ela gostaria de garantir,
né, para que essa criança se desenvolvesse como algum ponto de necessidade e possibilidade para essa criança se movimentar livremente. Ele tinha também uma premissa de sempre observar a criança, né? E ali, é, porque ele acreditava que nessa observação ele também conseguia, o adulto conseguia demonstrar esse interesse pela criança e a criança também pelo adulto. Agora, o outro médico, o Sauser, Hans Sauser, eu acho que é assim que pronuncia, ele ele tinha uma visão que a gente tinha que tratar a criança de forma gentil e agradável. Ele acreditava que quando a criança vinha para o atendimento, ou se ela estava ali, se ela estava chorando, incomodada, inquieta, a gente precisava trazer essa criança, reassegurar, né, que essa criança, para essa criança se sentir segura, mesmo ali naquele espaço, e aí depois faria o atendimento. Então ele tem uma capacidade ali de trazer essa compreensão, né? Sempre para a criança e sempre antecipando o que iria acontecer com essa criança, porque para ele, quando trazia essa antecipação, trazia segurança. Esses aspectos que a gente percebe que também foram trazidos, influenciados por esses professores e médicos ali na formação de Amy Pickler, influencia diretamente na abordagem, né? Então, outro ponto que é importante destacar, Amy Pickler ela percebe que quando as crianças elas eram mais livres, elas conseguiam se machucar menos quando elas caíam, né? Quando elas iam para o hospital, enfim. Ela se deu conta disso analisando prontuários, né? No hospital e também com a sua prática, né? Quando ela analisa os dossiês de ortopedia e na prática dela ali no hospital, né? Enquanto pediatra, enquanto estudiosa, né, do campo da medicina e da pediatria, ela entra em contato com isso. E aí ela questionava se as crianças elas conseguiriam caminhar sozinhas, se elas conseguiriam sair da posição horizontal para vertical com as suas próprias competências, no seu ritmo, né? Quando ela vai explorando, alcançando outros movimentos e ali é, é, conquistando essa nova postura, né? Ela tinha esse conceito ali. E aí, como pediatra, ela entendia que esses cuidados com os bebês, eles eram o centro do trabalho. E isso que ela trouxe para a sua abordagem, que também foi conhecida como cuidados piclerianos. Quando ela muda para Budapeste, ela termina, né, a faculdade de medicina, e aí para obter o diploma em pediatria também, e quando em 1946, se eu não estou enganado, 45, 46, acho que 46, ela assume a direção do orfanato Locks. É no mesmo ano que que o filho dela, né, o Joseph, o segundo filho de Amy Pickler nasce. Então, é, aí ela assume o Instituto Pickler. Bom, o que é, né, o Instituto Pickler? Na verdade, o Instituto Pickler, ele existe até hoje. Ele hoje ele não atende mais no formato de acolhimento infantil, então eles deixaram de ser um abrigo, né? E atualmente funciona como creche e centro de formação também para as pessoas. Inclusive, existem várias pessoas do Brasil que vão fazer formação lá. Mas antes do Instituto Pickler receber esse nome, que ele só recebe esse nome depois de 2 anos que Amy Pickler vem a falecer, eu acho que é em 1986, se eu não estou muito enganada.
Mas quando a Amy Pickler ela assume esse abrigo, ela queria colocar algo que fosse diferente, né? Então, junto de outras pessoas que colaboraram com a instituição, né, para acolher essas crianças, a gente precisa lembrar também de contexto que a gente precisa ressaltar qual contexto que a gente estava vivendo, né? Estava num contexto europeu, um contexto de guerra, e ali a intenção é que essas crianças conseguissem voltar para a comunidade e elas conseguissem se reintegrar nessa comunidade. Então, Amy Pickler, ela acreditava que esses cuidados de alta qualidade, né, garantindo esse movimento livre, garantindo esse espaço para essa criança, isso tudo iria favorecer o desenvolvimento do bebê, né? E dali ela começa não, ela observa essa criança como sujeito, né? Ela acredita que é uma criança, um sujeito desde o nascimento e que esse sujeito ele deve ser respeitado, ele traz algo, ele não está parado ali, né? Porque o que acontece? Nesse mesmo contexto, na Europa, nesse contexto de guerra, muitos orfanatos acreditavam, não, recebiam as crianças, mas não era sobre cuidar dessa criança, era só aquele atendimento mal, né, elaborado, sem muito contato, sem muita troca ali. E ali tem vários estudos, se a gente procurar no Google, a gente vai encontrar estudos que falam desse distanciamento emocional desses cuidadores com essas crianças, né, que trouxe sequelas, né, no que diz respeito ao psicológico, ao emocional dessas crianças. E Amy Pickler traz uma proposta muito diferente, que era uma proposta que era cuidar dessas crianças sem ser de forma apressada, cuidar dessas crianças sem trazer esse cuidado distante, né, que é impessoal, assim, porque ela não queria que continuasse acontecendo, que acontecesse com essas crianças, né, essa ausência desse desenvolvimento emocional, desse desenvolvimento cognitivo, né, social dessas crianças, e para que não acontecesse o que acontecia com as outras, que chegavam a desenvolver quadro de hospitalismo, né? Então, ela vai. Um ponto que é importante a gente entender aqui é que Amy Bigler, ela tira toda aquela equipe e ela troca por outras pessoas para que ela consiga treinar essas pessoas para trabalhar. Porque essa visão, né, de criança, né, que precisa se desenvolver psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, desde quando ela nasce, ela está ali e ela não é só um receptáculo, né? Muito pelo contrário, essa criança ela é um sujeito ativo, era uma visão muito inovadora para a época. Então, é importante a gente ter em mente essa contextualização ali, para que a gente também entenda como que isso foi acontecendo. E e é isso, assim, eu acho que do Instituto Pickler que eu poderia contribuir com vocês. Então é importante a gente pensar no contexto histórico que a gente estava, no que já estava acontecendo nos outros abrigos e como que essa proposta da abordagem Pickler ela vem mudando uma chavinha ali quando a gente vai pensar da criança, né, enquanto sujeito potente. Bom, como a gente já havia dito anteriormente, né, esses bebês, historicamente, eles eram vistos como incapazes, né? Como passivos, como receptáculos, é, como sujeitos incapazes de entender, de se comunicar. E aí, esse paradigma tradicional, né, os considerava como seres em formação, né? Ou seja, que eles eram moldados pelos adultos. E não é assim que Amy Pickler considera essa criança, né? Então, nessa época, quando ela traz isso, era muito inovador, porque ela vai sugerir uma nova possibilidade da gente olhar, enxergar essa criança, né? Como
um sujeito de ação, que explora o ambiente, que interage com o próprio corpo, com o ambiente, com o outro, né? Então, ela acredita nessa relação de troca desde o nascimento. E daí, o adulto, na abordagem Pickler, ele tem uma dimensão muito importante no sentido de garantir que essa criança ela tenha um ambiente rico para ela explorar, e rico não quer dizer necessariamente com vários tipos de materiais, quer dizer que é um ambiente planejado para essa criança, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? Esse adulto, ele precisa se conectar com essa criança, porque não é estar só ali, né, e receber os cuidados, não é só sobre isso. E quando a gente vai pensar a nossa prática, principalmente no contexto escolar e de creche, a gente precisa entender que a criança ali, nós como adultos ali, vamos ser figuras de referência para essa criança. E ali a gente precisa demonstrar esse interesse pela criança, de saber como que ela está se desenvolvendo, em comunicar com essa criança, compreendendo, né, ali como que essa criança está interagindo com a gente, quais são os sinais que ela está dando para a gente, para que a gente também possa buscar respostas adequadas para essa criança. Então, o bebê, ele precisa, principalmente o bebê, ele não fala, mas ele se comunica através de outras linguagens. Então, ele precisa de resposta. Imagina você conversando com uma pessoa e ninguém responde você. Você não iria gostar. Então, esse bebê, ele também precisa de resposta, seja através de um olhar, quando está muito bem conectado ali, quando esse adulto realmente conhece essa criança, e essa criança, ela tem previsibilidade do que esse adulto vai trazer ali. É importante que a gente responda essa criança, seja com a nossa voz, né? Se você não pegou aqui no canal, depois que acabar essa aula, volta lá no canal, tem uma playlist que é desse livro aqui, ó, Educar os Três Primeiros Anos, e é uma série que eu vou trazendo vários artigos que tem, né? Esse livro ele é formado por vários artigos bem pequenos, bem interessantes para a gente pensar a nossa prática educativa também. E ali fala dessa comunicação, né? A importância dessa comunicação dessa educadora. Tem um artigo que fala sobre isso. Mas vamos voltar aqui, né? Esse bebê, ele precisa dessa resposta, né? Para ele se sentir integrado nesse ambiente, no mundo, né? E aí, a criança, nesse sentido, esse bebê, ele consegue se sentir importante, pertencente, né? E esse olhar do adulto, ele aproxima essa criança de si mesma, do mundo, do ambiente que ela está inserida e das outras pessoas que estão nesse ambiente, né? Então, essa criança, ela tende a crescer com uma boa autoestima e também entendendo quem é ela no mundo, quais são as necessidades dela, quais são as dificuldades dela, entendendo que ela consegue superar essas dificuldades, né? E que ela tem esse ponto de suporte, que é, né, o adulto. Bom, então vamos recapitular aqui, né? A Amy Pickler, ela traz uma visão alternativa, né, dessa proposta de olhar essa criança como sujeito desde o nascimento, e aí ela entende esse sujeito como capacidade de ação, de desejo, de exploração, né, desde os primeiros momentos de vida, né, e aí o papel do adulto, ele é muito importante, né, porque ele cria um ambiente seguro e instigante, e ele também é protagonista dessa relação afetiva respeitosa, que ela é baseada nesse contexto que é genuíno, muito porque vem da prática do cuidado do dia a dia. Bom, em relação à comunicação e à resposta adequada, o que a gente pode destacar é que essa importância, né, sensível, receptiva dessa comunicação entre adulto e bebê, para que a gente entenda também esses sinais do bebê. Embora o bebê ainda não tenha o domínio da fala
né, pronunciada, decodificação de códigos linguísticos, a criança ela ainda assim se comunica, seja por meio de um choro, por meio de um balbucio, por meio dos olhares da criança. E nós adultos temos esse papel importante em trazer essas respostas que são oportunas de acordo com o momento, de acordo com o que está acontecendo ali naquele momento, né? Que reforça essa sensação de ser vista, de segurança, né, e de importância do bebê nesse ambiente. Nesse sentido, a gente acaba influenciando e contribuindo para essa construção desse entendimento dessa criança como sujeito potente, dessa autoconfiança, dessa autoestima. Essa criança está sendo vista, está sendo ouvida, está sendo entendida ali. Então, é importante que essa comunicação ela também esteja bem clara, né? E seja consistente nessa relação entre adulto e bebê. E aqui a gente cai também no desenvolvimento saudável, que é essa criação de uma base sólida, né, que contribui para esse desenvolvimento social, emocional, cognitivo dessa criança. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, essa autoestima, ela se constrói de forma muito fortalecida, porque o bebê, ele vai conhecendo os seus limites, as suas dificuldades, mas também descobrindo as suas potencialidades e as suas habilidades. Também, não só daquilo que ele vai conquistando, mas a sua habilidade de também enfrentar aquele momento ali que ela ainda não está conseguindo, mas que em outro momento ela alcança. A criança sempre busca esse olhar do adulto, sempre busca essa resposta, né? Então a gente precisa trazer essa resposta nessa comunicação para que isso também contribua para o desenvolvimento saudável desse bebê. Bom, e aqui a gente já chega nos princípios da abordagem Pickler, que são 4: autonomia, relação afetiva privilegiada, tomada de consciência de si e do seu entorno e também o bom estado de saúde dos bebês. Ana Tardos, ela vai falar para a gente que se a gente confia nessas capacidades das crianças pequenas e se a gente apoia essa atividade autônoma, que ela é capaz, né, de muito mais coisas que geralmente a gente nem imagina que essa criança consegue. E aí, com a destreza corporal que ela vai alcançando, quando ela tem essa possibilidade de movimentos livres e essa curiosidade atenta pelo seu ambiente, tudo isso favorece o desenvolvimento da criança. Mas vamos lá que a gente vai falar sobre cada um desses princípios. Bom, aqui na abordagem Pickler, quando a gente vai falar da autonomia, a gente está considerando a capacidade que a criança tem de aprender, de se movimentar, de ampliar as suas ações, isso de forma competente, né? Então, aí ela vai utilizando esse repertório de comportamento que ela tem e ela vai avançando em outros movimentos, em outras explorações, assim, do próprio corpo e do ambiente. E ali, utilizando, né, desse repertório, a gente precisa também compreender aquilo que eu falei lá no início. A criança tem a fase de desenvolvimento que ela se encontra. Então, ela tem domínio de algumas coisas que anteriormente ela não tinha e ela vai conquistando isso, muito também dessa relação com o outro, com si mesmo, né, com esse adulto, referência com o ambiente. Então, quando ela se relaciona dentro desse contexto, ela vai conhecendo a si e conhecendo o seu entorno. A gente vai chamar de atividade autônoma tudo que a criança consegue fazer sozinha, e essa atividade ela precisa ser iniciada pela criança de forma genuína. A gente não vai chamar de a atividade autônoma aquilo que a criança foi conduzida pelo adulto. Não, a criança, sei lá, a criança ainda não consegue rolar, né? E ela tá ali no ambiente, no chão, né? E aí a gente coloca ela na posição e aí ela alcança esse rolamento. Então daí ela vai e ela vai conseguir voltar, né? Se ela não conseguir voltar, muito provavelmente se ela não teve esse fortalecimento ainda
natural do corpo dela, ela vai reclamar, enfim, mas se ela consegue ir e voltar, é aquilo que ela inicia e acaba. Por exemplo, também, outro exemplo é se ela vai pegar um paninho ou alguma outra coisa. Se ela inicia por si própria, ela, né, começa a buscar, mesmo que se arrastando, se ali ela não tem condição e ela ainda não conquistou o movimento de engatinhar e ela busca um paninho ali, essa atividade, ela é uma atividade autônoma da criança porque ela não teve interferência desse adulto, embora esse adulto previamente tenha planejado esse ambiente, né? Mas ela ir em busca disso, né, desse movimento e dessa exploração, sem a interferência direta do adulto, é uma conquista da criança. Então, a gente precisa, nesse sentido, garantir o próximo princípio, né, que seria o princípio dessa relação, né, afetiva entre o adulto e a criança, porque essa atividade autônoma, ela só acontece se a gente cria condições, se a gente dá essas condições, confia nessa criança, e ela está muito sustentada também nessa relação que liga esse bebê a esse responsável, né? Então, o bebê, ele vai ter esse sentimento de confiança, de segurança, quando essa relação ela é muito sustentada. E ali ele vê que ele não está sendo interrompido por um adulto, né? Então, quando a criança ela. E às vezes a gente também nem entende, né, o que, que é que essa criança está fazendo. Quando uma criança coloca e tira o sapato umas 50 vezes, ela está explorando não só. Ela está ela está evoluindo não só externamente, em questão das habilidades de movimento, mas também ela está evoluindo internamente, ela está se formando internamente naquele momento, ela está se entendendo como é o mundo, né? E aí, gradativamente, ela vai conquistando essa autonomia, que a gente também pode falar, a gente pode falar independência, mas eu acho que independência ela não traz muito, sabe? Em Pickler, a gente vai focar na autonomia, mas é nessa relação com o ambiente, com o outro ali, né? Então, esse repertório de comportamentos que eles vão sendo desenvolvidos na criança, né? Ah, tanto em relação ao movimento, né? Como o movimento, essa conquista de movimento, mas também essa exploração do próprio corpo, né? Do seu entorno, elas também, ela só é autônoma se é algo que foi feito, que a criança foi conquistando sozinha, né? Sem essa interferência do adulto. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre a relação afetiva privilegiada. Bom, e essa relação afetiva privilegiada, quando a gente está falando da abordagem Pickler, o cuidado ele é algo primordial, né? Esses cuidados corporais, eles são realizados por esse adulto, né? Que no caso normalmente pela mulher, quando a gente está falando em casa, pela mãe, né? Ou pelo educador de referência ali, aquela pessoa que fica mais tempo com essa criança, que despende maior tempo desses cuidados com a criança. Quando a gente está falando numa instituição, é importante a gente levar em consideração que essa criança ela vai buscar por algum adulto que ela tenha mais afinidade, né? E que esse adulto também tenha afinidade com essa criança, e dali as coisas meio que se casam, né? Então, é importante essa criança ter esse adulto de referência, que ele é como se fosse o ponto de suporte. Quando a gente está falando de relação afetiva privilegiada, isso é muito importante para a criança nesse sentido, porque esse adulto ele é que vai tocar essa criança, ele vai trocar essa criança, ele vai cuidar, né, desses cuidados dessa criança. E quando isso está acontecendo, ele abre espaço para que o bebê também faça parte desses movimentos, dessa exploração e dessa ampliação de se entender nesse mundo, mas também por meio desses cuidados. Então, a gente vai dando espaço e tempo para esse bebê
para que ele também expresse, né, as suas emoções, né, para que ele também se expresse ali dentro daquele contexto. Quando a gente está dando banho no bebê, se der certo, a gente vai conseguir ver um vídeo aqui. Eu vou colocar só um trechinho dele e a gente vai analisar ele aqui. Mas quando a gente está falando desse, né, desse contexto ali, em que nos cuidados, o bebê ele dialoga com a gente, embora a gente não esteja entendendo aquilo que o bebê realmente está querendo falar, mas dentro do contexto a gente entende. Então, por exemplo, se ele começa a apontar para algum lugar, a gente vai entender, é um tipo de linguagem. E essa criança está participando, está se expressando, né, dentro daquele contexto de cuidado. E isso ajuda para que essa criança ela se mantenha, né, segura e tranquila naquele momento de cuidado, que também é um momento de privilégio, porque essa criança ela está tendo aquele adulto somente para ela. Quando a gente pensa no contexto de casa, isso é muito tranquilo de acontecer em alguns contextos, porque quando a mamãe tem mais de um filho, quando a gente está lidando com gêmeos, tem aquela outra preocupação daquele outro, né, sujeito que está ali. Entretanto, existem formas da gente se organizar dentro desse tempo, dentro desse espaço, para que a gente consiga, dentro desses minutos, dar essa verdadeira atenção ali para o bebê, né? Então, esses cuidados cotidianos, que às vezes a gente pensa assim, só estou trocando uma fralda, só estou dando banho, eles são muito importantes para que a gente também crie essa relação, né, afetiva com esse sujeito. E aí a gente vai repetindo, nomeando, lembra daquilo que a gente falou lá no inicinho, de um dos mentores, né, de um dos professores de M. Pickler, que ele trazia, né, nessa base de antecipar o que vai acontecer para essa criança. Isso a M. Pickler traz nessa base, né, da abordagem que ela vai, né, desses cuidados picklerianos, que a gente também pode chamar de pedagogia dos detalhes. E aí, nessa interação respeitosa, nessa relação respeitosa, porque eu antecipo o que vai acontecer com essa criança, porque eu dialogo com essa criança, porque eu troco olhar, troco informação ali com essa criança, vai contribuir para fortalecer esse vínculo. Porque isso vai trazer uma segurança para essa criança. Então, quando a gente apresenta para o bebê os objetos, né, antecipa o que vai acontecer, e a gente tem uma mesma forma de fazer isso, a gente cria pequenos rituais dentro desses pontos de cuidado ali com a criança, o adulto, ele está construindo essa relação, né? Ele está incentivando essa criança a se conhecer, conhecer o seu próprio corpo, e também incentiva essa criança na conquista de novas habilidades, né? De linguagem, habilidades motoras, habilidades de se reconhecer nesse espaço, nesse tempo que está ali. Então, essa criança vai tomando consciência de quem é ela dentro desse ambiente, dentro desse espaço com o outro. E aí agora a gente vai justamente falar dessa tomada de consciência, né, de si e do seu entorno. A tomada de consciência de si e do seu entorno, ela está muito linkada com o que acontece anteriormente, né? Não com o que acontece, mas com os fatores que a gente sabe que são base aqui na abordagem Pickler. A autonomia e também essa relação afetiva privilegiada. Então, os adultos, né, essas pessoas que cuidam dos bebês, seja no contexto escolar, de creche, seja no contexto de casa, né, ele tem um papel muito importante quando essa criança vai tomando consciência dela nesse mundo, né, e do entorno dela, né, desse ambiente. Ela explora primeiro ela mesma e depois ela vai descobrindo o ambiente. A gente percebe no desenvolvimento do bebê que ele explora as mãozinhas, explora os pezinhos, né? Ele não tem a descoberta dessas partes do corpo. A criança também vai descobrindo ali o ambiente, né, dela. E aí a gente precisa entender que nesse sentido, quando a gente está falando dessa tomada de consciência de si, do seu entorno, a gente está falando da criança, né? E igual a gente vem falando aqui, mas é importante a gente pensar que cada criança ela tem o seu jeito de ser,
né? Ela tem o seu desejo, ela tem a sua necessidade, o seu interesse. Por mais que a gente tenha filhos gêmeos, eles não são iguais, eles são diferentes. O mesmo acontece quando a gente está lidando com outras crianças no contexto de creche, de escola, né? Então, quando a gente vai entendendo esse ambiente que nós adultos vamos criando de acordo com a necessidade da criança, a gente vai também oportunizando que a criança vá se desenvolvendo, né? E criando esse sentimento de competência, de pertencimento, e aí ela vai estruturando essa personalidade dela de uma forma muito segura, tendo como base esse vínculo estável e esse interesse também pelo outro, pelo ambiente, né? E também se vendo como sujeito interessado do adulto que está ali olhando para ela. O bom estado de saúde dos bebês, né, ele, ao mesmo tempo que ele acontece, ele vai sustentando os princípios anteriores, né? Isso porque a gente falou já, né, do banho, ele tem uma importância de cuidado da higiene, né, de cuidado, né, corporal ali com a criança, mas ao mesmo tempo ele vai ser um caminho para essa criação desse vínculo afetivo, dessa relação privilegiada que a gente falou anteriormente, né? Por quê? Porque esse é um momento íntimo entre o adulto e a criança. E ali tudo acontece nesse contato físico. Então, isso precisa ser muito respeitoso quando está acontecendo. A gente precisa avisar para a criança com antecedência que a gente vai pegá-la, que a gente vai trocar, perguntar se ela quer trocar. Embora a criança possa falar não, a gente precisa conversar com essa criança, porque afinal de contas a gente está trocando essa criança. E dali a gente não pega essa criança de costas e leva simplesmente para trocar. Muito pelo contrário, a gente olha para essa criança, olha bem nos olhos dela, pergunta para ela, fala para ela que ela, nossa, acho percebi que você fez xixi, ou percebi que você fez cocô, tá na hora da gente trocar, podemos ir, né? Qual brinquedo você quer levar? E aí você pode me falar assim, mas Michelle, essa criança não me responde. Ela responde sim, gente, responde com o olhar, ela responde com gestos, às vezes ela corre, às vezes ela balança as mãos, ela olha para você, ela tá comunicando. Por isso que esses momentos de cuidados eles são oportunidades para que a gente crie esse vínculo afetivo com essa criança e faça com que a gente chegue bem próximo dela ali e crie esse momento como uma possibilidade de vínculo ali. E daí eu quero que agora a gente faça uma pausa para que a gente se questione se a gente realmente está respeitando, né, e confiando nessa criança, na autonomia dela, no desenvolvimento dela. Será que a gente está confiando que essa criança é um sujeito capaz? Né? E daí eu trago essa reflexão porque muitas vezes a gente interrompe a criança. E todas as vezes que a gente interrompe a criança naquilo que ela está fazendo, o que a gente faz para a criança, aquilo que ela está buscando conquistar sozinha, né? A gente está interrompendo o desenvolvimento da criança. Quando a criança ela pede ajuda para a gente, ela está falando, me ajude a fazer sozinha. Ela não está pedindo faça para mim. E todas as vezes que eu faço para minha criança, eu estou ensinando para ela que ela é um sujeito incapaz, que não consegue. O nosso objetivo é tirar os obstáculos para que essa criança consiga fazer sozinha e não fazer para ela aquilo que ela já consegue fazer sozinha. Então a gente precisa confiar nessa criança para que ela se sinta, né, para que todos esses pontos que a gente falou anteriormente, eles se casam. Se eu não confio que essa criança está comunicando em mim, comunicando comigo, essa relação afetiva, ela não vai ser construída. Essa autonomia, ela não vai ser desenvolvida, né? E nem esse cuidado, ele vai poder ser ponte, porque eu estou ignorando essa criança naquele momento. Então, a gente precisa, assim, trazer uma ampliação, né, do que a gente entende, conhece, percebe a criança, de como que a gente entende esse sujeito no mundo. Bom, se você está ouvindo essa aula aí, fazendo outra coisa, eu sugiro que você volte para a tela e aí, nos próximos
6 minutinhos, fique atenta, porque ou atento, que eu vou fazer uma análise do vídeo, que eu selecionei uma parte de um vídeo que está disponível no YouTube completo para vocês assistirem, mas eu vou deixar o link dele aqui abaixo. Mas essa análise, ela é bem. Vocês vão ver que eu não vou falar o tempo todo, só de alguns pontos que me chamam a atenção, mas para ajudar a gente também a refletir desse papel do educador junto com essa criança de forma muito prática, sabe? Então vamos lá para essa análise. Então não estranhe se eu não falar muito, mas nos próximos 5, 6 minutinhos é, é o tempo que eu vou comentar aquilo que eu acho que é bem importante para a gente ter na nossa mente sobre a nossa prática educativa aí com a criança, no que diz respeito aos cuidados, tá bom? Bom, aqui eu queria que a gente desse uma olhada no vídeo, o que está acontecendo. A educadora, ela sempre traz um diálogo, né, com esse bebê. Aqui a gente percebe que esse diálogo ele é constante. Existe um respeito também, uma delicadeza e também uma firmeza quando ela vai pegar nesse bebê, né? E esse bebê, ele consegue se mover, né? E ela antecipa o que que vai acontecer. Ela fala para ele daquilo que ela quer fazer com ele, mas não limita o movimento dele e também ensina para ele. E de certa forma, ele vai acompanhando esses movimentos que vão acontecendo. Embora ela pegue na mão dele, né? Ó, mas ela antecipa cada movimento. E ela fala para ele o que está acontecendo. A gente percebe que existe um diálogo ali, porque ele está interagindo com o ambiente e ela conversa com ele também sobre esse ambiente e sobre os interesses dele. Aqui a gente vê que ele ajuda ela, esticando a perninha para poder, né, se vestir. E outro ponto que eu acho interessante da gente destacar é que, mesmo sendo um bebê que a gente erroneamente diria que não faz escolhas, ali ela coloca duas opções para ele. Por mais que essas escolhas a gente fale assim, Michele, mas ele não está tendo essa escolha consciente. Ele ainda assim
coloca a mão em uma daquelas duas opções e ela respeita aquela opção que ele, né, que ele se prontificou a demonstrar ali, né? E ali o movimento parece que é algo que vem acontecendo já numa certa sintonia, que é muito delicado ali, no sentido que ela se mantém firme ali, no sentido de colocar e conduzir ele para aquele momento de cuidado, mas também é um espaço que ainda assim a criança está livre ali para poder fazer essa troca. Se a gente for ver o tempo desse vídeo aqui, né? Lógico que teve os momentos de cortes, mas são mais ou menos cerca de 5 minutos. Quando a gente vai pensar no cuidado institucional, a gente precisa pensar nessa organização, que é um dos pontos que a gente vai falar mais adiante, mas essa organização ela precisa ser consistente para que essa criança seja atendida e para que nesses momentos de cuidado, por mais que seja, sei lá, 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos com essa criança, ele verdadeiramente aconteça ali naquela entrega, que aconteça aquela troca de olhar e aquele diálogo com essa criança. Mas aí, vamos embora passar para o próximo ponto. Daí, quando a gente está falando desses cuidados de qualidade, dessas relações afetivas, a gente vai entendendo que a criança está se entendendo no mundo, está se percebendo no mundo, e que toda a ação dela também tem uma reação nesse mundo, seja para ela se conhecer, né, se conhecer o seu próprio corpo, conhecer o mundo, conhecer o que está ali no seu entorno. E os cuidados corporais, eles são importantes porque é ela entendendo quem é ela nesse mundo e é ela é, sendo conduzida, né, por esse adulto, que ali acaba que nesse caminho de cuidado criando essa relação, esse vínculo, né? Porque aí a criança ela também vai se desenvolvendo no que diz respeito à sua autonomia, na confiança dela e nas habilidades que ela tem. E quando a gente vai falar desses cuidados corporais, eles precisam ter alguns pontos que a gente precisa levar em consideração, que eu elenquei aqui para vocês, né? Então, eles precisam ter, serem afetivos, respeitosos, eles vão serem feitos de forma que fortaleça esse vínculo, e daí não basta eu só ir ali conduzindo a criança nesse banho, mas esse diálogo ele precisa acontecer, essa troca de olhares, né? Esses momentos íntimos que trazem essa possibilidade de interação, vai fortalecendo esse vínculo que a criança tem com o adulto. E aí essa cooperação, né, essa compreensão, ela é mútua, porque o adulto ele vai antecedendo os movimentos, o que vai acontecer com a fala ali, mas a criança também vai entendendo o que vai acontecer depois. Então, esse momento dos cuidados, ele é tão importante, e daí a gente pode trazer para a nossa prática, dentro da nossa casa também com os nossos filhos, porque às vezes a gente acha, nossa, eu não tenho tempo para poder me vincular com a minha criança, para criar essa conexão. Mas esses momentos de cuidados, esses momentos que a gente precisa entender que nessa vida cotidiana, nesses momentos de cuidado, eles são sim um caminho, uma porta importante para a gente se vincular à criança e criar esse momento de segurança, de entrega, de cooperação, de integração desse adulto e desse bebê, né, nessa relação. E isso a gente pode sim, claro, trazer para crianças pequenas, para crianças maiores também. Quando a gente vai pensar o brincar da criança nesse contexto, né, que a gente vai trazendo essa abordagem Pickler, e a gente vai pensar, a criança vai conquistar a autonomia dela ali. A gente precisa pensar em alguns pontos que é importante. A criança conquistar a autonomia dela não quer dizer que essa criança vai estar sozinha ali no ambiente, né, como se diz, a Deus dará. Ela não vai estar ali só, né? Não, não é sobre isso. É a criança estar ali não sendo interrompida. Mas essa criança só vai conseguir estar ali sem precisar do adulto, sem, não sem, né, mas confiante de si, se eu consigo encher esse potinho dessa criança com essa segurança afetiva. Por isso que o vínculo ele é tão importante. E por isso que essa liberdade de movimento ela também é importante. Mas isso só acontece se eu confio nesse bebê a ponto de não deixar ele num cercadinho ali isolado,
E eu deixo ele integrar ali porque eu confio nele, porque quando essa criança está ali naquele brincar, naquele momento de integração com o ambiente, eu estou ali, ó, fazendo as minhas observações, as minhas anotações, porque eu preciso conhecer quem é essa criança, porque eu preciso saber quais são as necessidades dessa criança, porque em outro momento eu vou formatar esse ambiente para que ele seja um ambiente seguro, um ambiente desafiador, um ambiente que estimula essa criança, porque eu conheço o interesse dessa criança. Mas nada disso acontece se essa criança não se sente confiante. Se essa criança não se sente segura emocionalmente, se eu não preenchi ela de afeto, não dá para essa criança ficar ali. E aí o que que acontece? Isso pode muito bem acontecer nos momentos de cuidado. Nos momentos de cuidado, eles são portas para que a gente faça, né? Principalmente se a gente tem uma rotina sobrecarregada, que muitas vezes acontece com nós mulheres. Se dentro da sala tem várias crianças, mas naquele momento de cuidado, se a minha atenção é para aquela criança, e não é que eu esqueci as outras ali, a gente vai ver o ambiente picleriano, né? Quando ele é formatado, a gente consegue olhar para as crianças, a criança consegue olhar para a gente consegue ali, mesmo estando naquele momento de troca com aquela criança, de cuidado com uma criança, as outras eu consigo ver, eu consigo responder, eu consigo falar com ela, né? Espera um pouco, estou terminando com o fulano, daqui a pouco eu já vou te ajudar, eu vou te trocar, eu sei que não tá legal, eu consigo me vincular ali com aquela criança também. Entretanto, esse momento que eu estou ali, me entregue aos cuidados com essa criança, seja no momento de troca, seja no momento de banho, eu consigo trazer essa segurança afetiva, né, para essa criança, para que ela consiga também ficar sozinha, né, quando ela precisa ficar sozinha, né, e se integrar com o outro, com o ambiente, de forma segura. Mas tudo isso só é possível porque tem essa importância desse papel do adulto na abordagem Pickler, né? Então, quando a gente pensa nesse papel do adulto, ele vai muito além de simplesmente cuidar daquela criança, principalmente porque a gente precisa ter em mente que cuidar e educar, eles não se disseminam. Quando a gente estava falando das crianças que estavam no, em contexto de acolhimento e que não tinha cuidado com essa criança, gente, essa criança, ela também estava aprendendo o que era abandono emocional. Essa criança também estava aprendendo o que é estar no mundo e não conseguir estar bem ali naquele mundo, porque ela não se sentia pertencente. Então a gente cuida e educa o tempo todo. Não dissemina, não é uma coisa diferente da outra. Eu nomeio as partes, como eu posso também não nomear as partes do corpo da criança e introduzir aquilo que eu vou fazer com a criança, ou introduzir os objetos que eu vou usar com a criança. Aquilo dali eu também estou ensinando a não nomear as coisas, ensinando, né, a ter distanciamento, eu ensino alguma coisa. Então, a proposta aqui é que esse adulto tenha em mente a importância dele nessa preparação do ambiente para que seja um ambiente seguro, estimulante, confortável, desafiador, que desperte o interesse na criança, porque eu estou olhando para aquela criança, né? Então, eu vou colocar um ambiente num contexto institucional que estimule várias outras crianças. Então, a gente vai fazendo esse desenvolvimento individualizado e respeitoso, respeitando o ritmo da criança, mas também atento à fase de desenvolvimento dela, aquilo que ela precisa, né? A gente vai trazendo um ambiente, criando um ambiente rico em mobilidade para essa criança, para que ela se mova livremente, né? E a gente vai promovendo assim a autonomia e a autoconfiança dessa criança. Então, quando a gente entende, né, essa criança, a gente consegue perceber que ela, quando ela se movimenta livremente, quando ela vai alcançando os movimentos, né, ela tem um melhor conhecimento sobre si, sobre o outro, né? Ela é mais prudente sobre aquilo que ela vai fazer, porque ela tem um repertório de movimento, de experiência que foi é, conquistada por ela no tempo dela.
sem atravessamentos, sem atropelamentos, né? Então é sobre isso, né? Quando a gente vai pensar o papel do adulto, é a gente pensar como que a gente pode favorecer dentro desse ambiente o desenvolvimento da minha criança, considerando ela como um sujeito individual. Ela não é igual a todo mundo. Bom, e quando a gente vai pensar assim, tá bom, Michele, mas como que eu vou me guiar aqui nessa abordagem Pickle? A gente precisa pensar em alguns pontos que são essenciais. Então, a organização da rotina, a gente pensar que existe a necessidade da instituição, existe a necessidade da criança, e ali a gente precisa articular algumas coisas. Quando eu falo de rotina, seja para as mães que eu atendo, ou seja para algum contexto de aula que eu estou ensinando sobre rotina, o que eu pego é que a gente precisa incluir pequenos rituais para que a criança tenha segurança daquilo que vai acontecer com ela, e seja pequenos rituais, por exemplo, antes do banho, sempre a gente arruma ali, prepara aquele ambiente para a criança tomar banho, e aí no contexto institucional a gente pode pegar, olha, eu peguei sua mochila, então agora a gente vai separar aqui, envolve a criança ali naquele momento, sempre que possível, trazer essa criança para poder participar desse momento, é muito importante para que esses momentos de cuidado, ele não seja um momento mecanizado, ele não seja um momento enrijecido, né? No sentido de que a gente precisa manter esses rituais sempre com as mesmas coisas acontecendo para que a criança tenha previsibilidade, a gente já falou sobre isso, mas ao mesmo tempo, eu não posso trazer aquilo dali, por exemplo, como máquina, não é uma produção seletiva. Embora muitas vezes a gente atue dessa forma, a gente está buscando trazer outras formas de atuar dentro das instituições para que a gente traga essa possibilidade de criação de vínculo, de movimento livre, de ensinar a criança que ela é um sujeito potente e reconhecer. Porque eu acho que antes de ensinar, a gente precisa também reconhecer essa criança como um sujeito potente, né? E aí o nosso desafio está em como que a gente vai organizar essa rotina? Como que a gente vai organizar esse espaço? Qual o tempo da criança? Qual que é o tempo, né, da instituição? Então precisa ter, principalmente quando a gente está falando de instituição, mas também dentro de casa também. Se a gente está falando dos cuidados do bebê, a gente precisa organizar a nossa rotina para que a rotina do bebê e a nossa conversem entre si. Não adianta eu organizar só a rotina do bebê se eu estou toda confusa. E não adianta eu organizar somente a minha rotina se eu não sei os horários com o meu bebê, né? Tem ali como proposta ali de, não como proposta, né? Mas como necessidade, né? Quando o bebê é muito pequenininho, a gente vai percebendo. Toda vez ele chora no mesmo horário para poder mamar. Todo dia ele faz cocô mais ou menos naquele intervalo de tempo. Então, qual é esse intervalo de tempo? A gente precisa ali, e aí a gente passa para outro ponto, né, que é o ponto de observação, observar essa criança, mapear, né, esses movimentos espontâneos que acontecem, que também muito diz respeito ao biológico da criança, né? E ali a gente conduzir. Ah, Michele, mas na escola, sei lá, todo mundo faz cocô mais ou menos na mesma hora, então a gente precisa se organizar ali dentro da instituição para que essas trocas elas vão acontecendo. Ah, mas um faz, né, cocô tal hora e o outro faz muito mais longe. Então a gente precisa perceber aquilo dali para a gente poder se organizar e fazer mesmo uma gestão de tempo, de espaço, considerando o tempo do outro, ou o tempo institucional, e o tempo do bebê. E ali, a primeira referência que a gente tem é o adulto, porque esse adulto tem que estar confiante e tranquilo daquela rotina que ele está organizando, daquele passo a passo que ele está executando e de qual que é esse lugar que essa criança está. Né? Isso precisa ser sempre constante. Não adianta a gente mudar o espaço todo dia, mudar, né? Porque a criança precisa ter referência, ela precisa estar tão segura ali emocionalmente que ela consegue ir em busca desse objeto que ela está procurando, sem precisar desse adulto, porque ela está praticando esse movimento livre ali dentro daquele espaço que ela conhece, mas ela sabe o que, que ela vai explorar, porque ela já sabe os gostos dela, ela já se identificou, né, com os gostos dela dentro daquele ambiente, e esse adulto identificou o gosto dessa criança e está com aquelas coisas disponíveis para a criança, né? E ao mesmo tempo, a gente precisa pensar qual que é o tempo da criança. Então, essa organização de uma rotina muito bem definida, mas não é enrijecida, com esses prés, né, rituais acontecendo ali, para a criança se sinta confiante, né? Então, ela tem esse adulto como referência, porque é ele que vai conduzi-la, né? Então, durante
esses cuidados corporais, né? Esse adulto vai reagindo a cada ação da criança, né? E aí, quando a gente pensa no lugar, o adulto ele encontra ali as coisas para a criança e disponibiliza ali para a criança, porque ele conhece quem é essa criança. Então, a gente organiza esse ambiente para esse bebê, para que ele consiga se deslocar sabendo o que está antecedendo ali, né? Então, a gente vai substituindo os objetos de acordo com a necessidade da criança, de acordo com os interesses da criança. E aí o bebê ele vai crescendo, mas também sabendo buscar é, aquilo que ele quer, de forma autônoma, né? Livre. Aquele espaço ali, aquela rotina traz segurança para a criança porque está organizado para ela. E aí ele é feito de maneira satisfatória. Né? A criança não precisa de muita agitação, não tem muita irritação, porque ela tem uma previsibilidade. A gente precisa pensar que a previsibilidade traz segurança para a criança. E isso não é só na abordagem Pickle. Quando a gente vai falar da abordagem Montessori, ela vai falar da ordem, né? Da ordem. A ordem é importante para essa criança, porque ela entende internamente para poder interagir externamente. Então, ela se desenvolve internamente para poder se manifestar externamente. Mas a ordem ela é importante porque é aquilo dali que traz segurança para a criança. E isso está muito atrelado com o tempo. Por isso que a criança precisa saber que ela vai comer, quando ela vai dormir, né? Qual que é o horário que ela vai brincar, tomar banho. Alguns pontos têm que ser pontos de referência e eu vou introduzindo isso com um ritual antes, né? A comida é sempre no mesmo lugar, eu canto a comida antes de ir, a gente não precisa fazer fila, gente, pelo amor, fila não com criança, né? Não, não é fila, não é bonitinho um atrás do outro. Vamos, e aí a gente se respeita nesse movimento de ida. Como que a gente pode levar? Será que a gente pode levar alguma coisa? O que que a gente leva? Não leva, né? Isso tudo a gente vai introduzindo porque tem um mecanismo de pensamento e estrutura de rotina elaborado anteriormente. Porque para a criança, esse esperar, ele é muito angustiante, né? E esse tempo do bebê, ele não é um tempo igual ao do adulto. Não tem como ser. E daí a responsabilidade nossa, enquanto adultos, conduzir essa criança dentro desse tempo e espaço ali. E dali por isso que esses pequenos rituais, esses pequenos acontecimentos, essa antecipação de acontecimento, e sempre acontece na mesma ordem, todos os dias, isso traz uma noção de previsibilidade, traz uma segurança, né? Porque isso traz uma estabilidade para a criança. A criança sabe o que, que vem antes, o que, que vem depois. Paralelo a isso, o adulto se mantém com segurança, né, com mãos firmes, mas gestos delicados ali naquele cuidado com o bebê, né? E sempre tentando buscar a mesma sequência. O adulto vai antecipando o que, que vai acontecendo. E aí a criança consegue esperar de forma tranquila, porque ela sabe o que, que vem depois, né? E tudo isso a gente precisa casar com esse tempo da instituição ou o nosso tempo de gestão, né, de tempo que a gente tem, porque a gente tem o nosso tempo de rotina que a gente precisa colocar as coisas para funcionar e a gente também tem o tempo da criança, então a gente precisa fazer com que essas coisas se casem, mas eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver uma observação minuciosa daquela necessidade biológica dessa criança, porque aquilo dali não muda, né? E aí a gente precisa entender, ok, dá para atrasar 10 minutos, dá para adiantar 10 minutos, vai fazer tanta diferença, como que a minha criança sente naquele momento com aquilo dali? E ali eu vou trazendo pequenos ajustes. Só que o que, que precisa ser feito? Tem que ter uma base de uma rotina muito consistente e construída em torno de cada bebê, né? Em torno de cada bebê, porque se eu vejo que um consegue esperar, eu posso trocar o outro antes, se ele fica mais agitado, né? Se ele tá com mais sono. Então eu posso fazer aquilo dali. E eu percebo isso quando eu vou observando a minha criança. E a gente precisa entender que rotina, a gente não estabelece essa rotina e ela fecha e acabou. Por isso que aquela hora eu falei que ela não é uma rotina, ela não pode ser rígida, porque a criança muda. A criança, né, muda. Se um bebezinho, ele chega, ele dorme tal horário todos os dias, à medida que ele vai crescendo, ele para de dormir.
né? Ele elimina uma soneca, ou ele dorme um pouquinho mais tarde, dorme um tempo menor, né? Coisas acontecem ali. Só que se eu tenho essa base forte construída em torno desses rituais, eu trago esse sentimento de estabilidade e segurança para o bebê, e aí eu consigo organizar o tempo, né? Dessa jornada do que eu preciso fazer na minha rotina, na rotina da instituição, para poder ajustar o tempo da criança, as demandas da criança, as demandas da instituição. Tudo isso é questão de gerir, de conversar, de pensar nesse tempo individual, nesse tempo coletivo, o que é prioridade ali naquele momento. Será que é a troca? Será que é o banho? Será que é um momento de descanso? Ali eu entender, casando, né, com o que é prioridade ali na instituição ali. Se eu tenho um berçário que ele está completamente agitado, que ele não é, né, a menina dos olhos ali, né, aquele olhar voltado, nem sei se menina dos olhos é uma boa expressão, e me desculpa se não for, mas se eu não tenho aquela o berçário como uma pérola, a gente vê que as crianças, os bebês ficam muito mais agitados, eles choram mais, eles gritam mais. Consequentemente, os funcionários, né, as educadoras, eles começam a ficar mais agitados, mais angustiados, porque eles querem atender aquela criança e às vezes está apressado com o horário. Então, quando a gente não coloca como prioridade ali aqueles bebês, quanto menor a gente precisa olhar com mais cuidado para essa criança, a gente vai ter um ambiente desestabilizado, desestabilizado emocionalmente pelos bebês, mas também pelos adultos. Daí a gente vai pensando na observação, quanto que essa observação é importante, porque ela vai trazer respostas para a gente, né? Quando a gente observa essa criança, a gente vai entendendo quais as necessidades dessa criança, o que que ela precisa, o que que ela não precisa, o que que ela já alcançou. E daí essa observação, ela precisa ser feita livre de julgamentos. Quando eu observo a criança, eu consigo organizar uma rotina, um espaço de brincar que favoreça o desenvolvimento dessa criança. Porque é a partir dessa observação e dessa troca de informações com o outro, pode ser com o meu parceiro, com a minha parceira em casa, pode ser também com os meus colegas de trabalho, porque eles vão trazer informações e outros olhares que às vezes eu não estou tendo, ou algumas posturas que essa criança tem, de acordo com essa troca de funcionários que acontece ali, né, no meio do dia, depender de quanto tempo que essa criança fica na escola e da formatação, né, desse quadro de educadores que se mantém consistente ali dentro dessa instituição. E daí a gente não vai criar uma situação para poder observar essa criança. Eu vou formatar aqui um ambiente para poder ver o que essa criança consegue ou não fazer. Muito pelo contrário, essa observação ela é cotidiana, ela acontece todos os dias. A gente precisa separar 2 a 3 minutos, não, 2 a 3 minutos não, mais dias ali e 5 minutos, 6 minutos para poder observar as crianças. Eu vou observar todo mundo num dia só? Não, não vai dar, né? A gente existe uma realidade em que crianças na creche, no berçário, são 28 crianças. Né? A gente vai dividir essa observação, essas anotações, esses cuidados de acordo com o quadro de funcionários que tem ali para poder atender essas crianças no berçário, mas aí a gente também precisa ver que eu não vou conseguir observar 5 crianças todos os dias, né, o tempo todo. Eu vou observar a sala toda, eu vou observar, vou fazer esse movimento, mas eu preciso observar cada criança, e aí eu posso observar uma em cada dia, né? Porque ali eu vou colhendo informações dessa criança. Só que aí a gente precisa entender que a gente não vai trazer o que a gente acha. A gente vai observar o que está acontecendo ali. Quais são as posições que essa criança está alcançando, aquilo que ela não conseguiu ainda, né? Como que ela está se portando nesse ambiente, quais os objetos de interesse, quais os objetos que ela não tem interesse, quais as expressões que parece que ela está que parece não que ela está fazendo, né? Em quais momentos, né? E aí a gente vai observar essa criança, mas de mente vazia, né? E aí que está a nossa dificuldade,
porque a gente já vem com um pré-julgamento, com aquilo que a gente acha, né? A gente precisa extrair esse achismo e olhar aquilo que está acontecendo. Então, por isso que eu vou observar movimentos, eu vou observar aquilo que ela está buscando, né? Aquilo que ela está fazendo dentro daquele ambiente, de acordo com o que eu organizo, de acordo com o que eu tenho de resposta dela. E por isso é importante a gente fazer o exercício de observar outras coisas, objetos estáticos, por exemplo. Então, se a gente observa uma árvore, ou, né, sei lá, tá numa estação e as árvores, sei lá, tá frondosa, tá com folhas verdes, né? Beleza. No outro dia tá do mesmo jeito. Aí eu notei que tem folhas que estão ficando mais amarronzadas. Aí eu notei que tem outras que estão ficando mais avermelhadas, amareladas. Tem menos folhas. Ali eu vou fazendo esse processo de observação livre de julgamento, porque eu estou vendo o que está acontecendo e é o que está acontecendo, não tem folha, né? Tem 10 folhas ali. Então eu vou anotar que tem 10 folhas. Antes tinha mais de não sei quantas, não conseguia contar, agora tem 10. É um fato, né? A gente pode fazer pequenos registros, mas a gente não pode fazer julgamentos em relação àquilo que a gente está registrando. E aí, essa observação, ela também é importante porque ela é ferramenta para a gente poder trabalhar com essa criança. E daí eu sempre acredito que essa observação ela também precisa acontecer dentro desse quadro de funcionários, porque o outro também vai observar. E fazer essas anotações ela é importante, é muito importante para que esse outro adulto que vai cuidar nesse outro turno dessa criança, para que ele tenha as informações, né, dessa criança, para que essa troca de informações ela seja viável, possível, estável, para que ela aconteça de forma a assegurar que essa criança tenha sempre um adulto de referência, um espaço, né, formatado para aquilo que ela precisa, né, para que ela consiga receber esses cuidados de ampla qualidade ali para ela. E daí é importante a gente pensar na estrutura que mantém a nossa instituição. Por isso que eu acho que sempre a gente precisa pensar num quadro de funcionários em que a gente esteja trabalhando com educadores e que não haja essa disparidade ali de o funcionário fica mais tempo, o outro fica menos tempo, e aí traz essas questões salariais, porque isso a gente está funcionando a escola para o adulto e não para a criança. Quando a gente olha para a criança, a gente também reconhece quem é esse adulto que cuida, né? Esse adulto que não adianta a gente aplicar é, a abordagem Pickler, os conceitos básicos da abordagem Pickler somente na criança. A gente precisa também aplicar na nossa prática cuidadosa com quem cuida. Então, esse sujeito que está cuidando, esse professor, esse educador, essa professora, essa educadora, eles precisam ter, né, as mesmas condições salariais, as mesmas condições de trabalho ali, para poder executar um trabalho super bem feito. E essa consciência, ela precisa, né, ser trabalhada ali dentro da instituição, ser trabalhada nas políticas públicas. Não é o nosso foco aqui, mas isso tudo também está atrelado à nossa formação continuada. É preciso que a gente busque ampliar os nossos olhares também para a gente poder pensar em estratégias para cuidar de quem cuida. Bom, fugi um pouquinho do assunto aqui, mas vou voltar já. A gente vai falar agora sobre os mobiliários piclerianos. Bom, antes de falar do material, né, do mobiliário picleriano, é importante a gente pensar aqui que eles. A gente não precisa do mobiliário para poder trazer a abordagem. Daí a gente precisa fazer uma reflexão muito importante no sentido de que eu preciso observar essa criança, conhecer a realidade que eu tenho, o espaço que eu tenho, e dali formatar um ambiente que seja seguro para a criança, que deixe que essa criança ela se movimente livremente, que ela tenha esse espaço, né, para se mover e alcançar, né, as posturas que ela precisa de acordo com o seu ambiente, e para isso eu preciso de um adulto que esteja consciente da responsabilidade dele, do papel dele na formação dessa criança, né? Então, quando a gente vai pensar nesses bebês, né, capazes, potentes, né, de se mover, né, dentro desse ambiente, eu vou pensar nessa organização desse espaço, né? Então, o bebê
A gente não vai, a gente não precisa de um mobiliário para que a criança alcance. O mobiliário é uma coisa a mais, né? A gente também tem que pensar que é, a gente falando aqui do mobiliário, não do mobiliário, né, mas da abordagem Pickler, a gente sai de um contexto europeu, não adianta a gente fazer uma sobreposição, né, para a nossa diversidade cultural e também de realidade escolares que a gente tem no Brasil, por exemplo, que são diversas, né? Então não adianta, né? Não é sobre o mobiliário. O mobiliário é uma coisa, se eu não tenho esse adulto consciente desses movimentos, dessa troca de olhar, desse vínculo afetivo, dessa segurança afetiva, o mobiliário não é nada, né? Então a gente precisa pensar, né, que são outras coisas. E fazer transposição de qualquer abordagem que seja, não faz com que a gente traga a essência daquilo que realmente a abordagem ela propõe. Então, quanto mais conhecimento esse educador tem acerca da criança, do desenvolvimento dela, né, e desse ambiente, qual que é a necessidade, ele vai dessa criança, ele vai saber criar opções de construção de ambiente que seja favorável para essa criança, seja num solário, seja num parquinho, seja dentro da sala. E aí ele vai construir um ambiente que seja estável, né? Que tenha as coisas que a criança gosta, que seja organizado, que seja tranquilo, que seja um ambiente que traga acolhimento, porque essa criança ela passa a maior parte do tempo dela ali. E aí a gente pode pensar no contexto de casa também. A gente não precisa dos mobiliários, dos materiais, né? Às vezes não. Nesse sentido, menos é mais, menos cores, menos materiais, né? Como que a escolha ela precisa ser precisa e muito minuciosa, tentando entender qual que é a necessidade de acordo com o desenvolvimento dessa criança, para que esse ambiente seja favorável para essa construção da autonomia dessas crianças, seja na casa, seja na escola, né? Então a gente precisa pensar como que esse ambiente ele está promovendo a autonomia, ele está promovendo possibilidade de movimento livre, ele está promovendo essa busca, né, pelo interesse da criança naquele ambiente, ele está garantindo isso? É isso que eu preciso pensar. E daí, quando a gente vai pensar no mobiliário Pickler, né, eles são pontos de suporte, né, para troca, para alimentação, para o movimento, para a organização, para a exploração da criança. Mas eles não são essenciais. E daí a gente pode pensar nessa estrutura que a gente está vendo aqui inicialmente, que é esse trocador com essas escadinhas aqui, né? Então é um trocador que tem essa escadinha, então se a criança ela já consegue ficar na postura vertical, ela já consegue subir as escadas ali engatinhando. Esse adulto sempre vai estar ali à espreita, olhando para essa criança, mas ele não precisa fazer para a criança, ele não precisa dar a mão para a criança. Ele pode estar ali, né, trazendo essa segurança que a criança precisa para que ela conquiste isso, né? Se a criança se sente mais segura com a mão do adulto, ok, e aí a gente vai fazendo esse movimento, mas essa criança, ela tem que ir explorando e conseguindo fazer aquilo que ela consegue, e de forma autônoma, e esse adulto está ali, sempre preparado, né, para poder dar essa segurança para essa criança conseguir de forma autônoma conquistando, né, os seus movimentos. Mas quando a gente está falando desse trocador, a gente percebe que é interessante que tem essa escadinha. Ali parece que tem do lado um lugar, né, que é onde fica, sei lá, talvez as coisas mais essenciais de troca, mas você vê que é numa postura que o educador ele tá ali, ele traz aquela segurança, então ele não é muito amplo, né? Mas ele também dá visibilidade para esse educador, porque o que é importante aqui? Enquanto esse educador está dando esse cuidado para uma criança de forma individualizada, ele também tem atenção nas outras crianças, que são as crianças que têm ele como um adulto de segurança afetiva, né, um adulto referência para ela. Então, esse mobiliário ele é interessante nesse sentido, porque ele precisa dar essa visibilidade para esse educador que está fazendo essa troca,
né, que está cuidando dessa criança, mas que também está de olho nas outras pessoas. É, aqui eu só queria falar que existe, por exemplo, que aqui a gente vai falar dessa cadeira, né? Essa segunda imagem que está aqui, ela é uma cadeira, ela é uma cadeira de individual de alimentação. Então, o adulto, a criança não é uma cadeirinha que a criança, enfim, sobe e aí ela cai porque ela não consegue, a cadeira arrasta para trás, a criança não consegue colocar o pé no chão. Então, ela tem toda uma possibilidade ergonômica ali que traz essa segurança para a criança. A gente sempre precisa pensar nesse sentido. Mas que o adulto também serve essa criança do lado da frente e ele também ajuda a criança sempre que a criança precisa, né, desse suporte, né, seja para poder pegar mais comida. Então, o adulto serve essa criança de frente. A criança, na verdade, pode se servir ali, né, porque é a criança que vai saber quanto que ela quer ali, mas esse adulto está ali de frente, sempre dando esse suporte para essa criança. Então, esse seria para uma para individual, né? No formato individual. Bom, e eu não falei anteriormente, mas eu gostaria de mencionar aqui, na abordagem Pickler, a introdução alimentar ela acontece no colo do adulto, né? Para que a criança ela se sinta mais segura, né? Porque ela está conhecendo o alimento, né? Então, quando ela já tem essa essa troca ali com esse vínculo, nessa intimidade que ela já está construindo com esse adulto, quando esse adulto segura o bebê, ele mantém as mãos livres, né, e permite que essa criança se movimente com mais facilidade, né, para que ela também participe desse processo, que não seja algo que é só coloca lá a comida ou que vai colocando a comida na boca da criança, mas aqui traz uma segurança afetiva, né, para que seja mais tranquilo, né? Então, para esse bebê, porque afinal de contas ele está passando por uma outra etapa, ele está passando por algo que é novo para ele. E quando a gente está falando de coletivo, né, do almoço coletivo, enfim, não coletivo, né? Mas quando as crianças, eu pensei na mesa coletiva. Existe a mesa coletiva também, e aí são mesas bem semelhantes, mas sempre pensando nessa criança, na altura dessa criança, sempre confortável, no sentido de colocar o pé no chão para dar essa estabilidade, né, para essa criança. Mas ali essa criança ela já é capaz de manusear essa cadeira, de não ficar caindo, né? Enfim, então é diferente nesse sentido. E aqui, quando vocês olham aí na foto, vocês vão encontrar esses mobiliários que ultimamente têm sido muito conhecidos. Mas como eu disse, né, o mobiliário ele não é o ponto principal, né? Ele favorece algumas coisas, sim, ele tem a sua importância, sim, mas aqui quando a gente vê esse mobiliário, ele traz essas possibilidades de exploração da criança, né, e de formatação, né? Então aqui está formatado de um jeito, mas poderia ser formatado de outra forma. Então ele tem aqui eu não, ele tem os cubos, né? Aqui, que são os túneis e cubos, e aí ele vai tá bem, eles são baixos, né? Porque ele facilita para a criança conseguir se levantar sozinha, né? Realizar os primeiros deslocamentos assim com mais segurança, porque ela vai segurar ali naquelas gradezinhas, né? E aí ele pode ser usado junto ou separadamente. Então a gente vai poder organizar da forma que a gente conseguir e quiser ali. E aí tem um triângulo de rampa, que é esse menorzinho que está ali atrás desse parece que é tipo um arco, meio arco ali. Ah, que, lógico, vão trazendo algumas inovações, mas aqui é só para ilustrar mesmo para vocês, né? Então, eles trazem essa possibilidade de movimento quando a criança vai aprimorando a sua habilidade,
né, de escalar, de levantar, de explorar ali aquele ambiente. Paralelo a isso, a gente precisa pensar em como que a gente vai organizar esses objetos que estão disponíveis para a criança. Daí as prateleiras, elas entram como um ponto de suporte muito interessante, principalmente as prateleiras baixas, porque essas prateleiras elas favorecem que a criança explore ali e pegue, né, com fácil acesso, com menos possibilidade de acidentes. Quando a gente vai pensar também em umas gradinhas, né, que existe umas gradinhas, muita gente usa como cercado, eu acho que até é esse nome que usa também, mas ele não tem esse objetivo de cercar a criança e deixar ela ali separada, né, mas justamente de deixar, criar uma possibilidade de organização, até mesmo porque essa criança ela pode se movimentar de um lugar para o outro de forma muito livre. O que acontece ali é que quando tem esse cercadinho, não é para eu usar como cercadinho, é para eu usar como uma separação de espaço ali, né? Uma delimitação de espaço ali naquele contexto. E aí, essa criança que é um bebezinho que está, sei lá, com outras crianças que são um pouco maiores, ela pode interagir, ela também tem uma visão desse educador, ela consegue encontrar esse educador ali, né, dentro dessa sala, e ali traz essa possibilidade para que ela continue, ela fique dentro daquele espaço de forma tranquila, segura, que explore esse ambiente, mas também que interaja com o ambiente, o outro ambiente que está do outro lado do cercadinho e com as outras crianças, né? Então ele possibilita essa visão ampla, mas também essa interação. Então, é uma outra possibilidade da gente usar. Uma outra possibilidade, não, essa é a finalidade de usar o cercado, não é para poder colocar a criança, criar um cercadinho e deixar a criança ali, pronto. Não é essa a intenção, não é esse o objetivo desse material. Mas como eu disse anteriormente, isso aqui são outras coisas que a gente pode incluir, né? A gente sabe que tem realidades no Brasil que, infelizmente, a escola não tem nem espaço, é uma escola, né, uma escola de crianças pequenas, mas que não tem nem espaço externo. Então, a gente precisa trazer a essência da abordagem para a nossa realidade. Bom, gente, e aí aqui a gente vai caminhando para o final, né, dessa aula. Eu espero que tenha sido incrível para vocês, espero que tenha contribuído para a formação de vocês. Mas antes de fechar, eu não posso deixar de trazer uma reflexão. Aqui a gente está falando de uma abordagem que é significativa, que traz muitos pontos de reflexão, que mostra para a gente que é possível a gente se organizar, né? Mostra para a gente o quanto a observação é um ponto fundamental aqui para a gente pensar a educação de crianças, especialmente de crianças de 0 a 3, porque esse é o foco da abordagem Pickler. Entretanto, de que forma que eu possa trazer a essência dessa abordagem para a minha prática escolar, para a minha prática educativa da minha criança, né, enquanto mãe, enquanto pai, né? Como que isso contribui para a minha formação enquanto educador? Como que isso amplia a minha visão de quem é essa criança na nossa sociedade, né? Quem é esse sujeito na nossa sociedade? Quem é esse sujeito de interação? Como que eu posso trazer para a minha prática educativa, para além dos materiais, para além dos mobiliários, como que eu posso trazer a essência da abordagem Pickler? Eu realmente estou pensando nessa rotina dessa criança, eu observei para saber a necessidade dessas crianças, como que isso está sendo feito, né? É para a gente pensar esse espaço institucional, sempre lembrando como que a criança ela atua dentro desse espaço, lembrando que ela é a protagonista das nossas instituições, desse local, né? E quando a gente está recebendo uma criança na nossa casa, quando a gente acaba de ganhar um bebê, a gente precisa organizar esse espaço para que ele também seja um espaço para criança. Aqui vive adultos, aqui vive criança. Como que eu posso organizar esse espaço para que os dois é, viva bem nesse espaço, para que seja um espaço de autonomia para esse bebê, de construção de possibilidade de movimentos livres, de movimentos de conquista de movimentos, né? Então,
essa motricidade livre que está nessa essência da abordagem Pickler. Como que eu posso trazer essas reflexões para a minha prática educativa, né? De que forma que eu tenho agido com meu filho, com a minha criança, na minha instituição, onde eu trabalho, como que isso acrescenta para mim. Então, esses são pontos de reflexões que eu acho que a gente precisa trazer, mas que eu acho que a gente vai alcançando isso muito gradativamente, né? Ninguém conhece algo hoje e vai acertar da primeira vez. A gente sempre precisa pensar, né, em como que a gente está agindo, como que a gente pode melhorar na nossa prática, como que a gente pode ampliar as nossas possibilidades de reflexão em relação a isso. E é isso, caminhando um pouquinho de cada vez. E aí, eu deixo aqui para vocês o meu muito obrigada por acompanhar essa aula. Espero que tenha feito sentido para vocês. Como eu disse lá no início do vídeo, se você gostou da aula, curta, comenta, compartilha, para que chegue em outras pessoas, para que outras pessoas conheçam a abordagem, para que outras pessoas também tenham a possibilidade de acessar um conteúdo que eu acredito de verdade que é um conteúdo muito rico e que pode contribuir para a sua formação aí, para a sua prática educativa, seja na sua casa, seja na sua instituição aí. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço, muito obrigada por me acompanhar por aqui. Tchau!